Bom dia, pessoal. Excelente domingo aí pra vocês. Pessoal, mas antes já sabe, né? Se inscreva no canal, manda aquela bicuda espartana no like aí e compartilha, pessoal. Compartilha porque aqui no programa só convidado top de elite, só convidado que vem com histórias maravilhosas, excelentes dicas, né? E hoje não poderia ser diferente, pessoal. Eu tô muito feliz hoje aqui de receber literalmente um patriota de peso. Um patriota, assim, realmente, o cara é patriota raiz, né? E também amigo pessoal do Nicolas Ferreira, né? Não é isso? Isso aí, primeiramente, bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade, Flávio, estar aqui no canal do Espartano. Patriota raiz, porque eu falo que eu fui criado com meus valores e princípios de família, né? E amigo do Nicolas porque fui apoiado por ele na campanha ano retrasado, né? E criamos um vínculo, assim, Nicolas é indispensável, né? A gente está vendo a caminhada agora que ele... A multidão que ele arrastou. Vamos aprofundar esse assunto aí, tem que falar mais isso aí, com mais detalhes. Show de bola. E conta pra gente aí, pessoal, hoje o Danilo aqui, literalmente, ele é vereador aqui em Itabirito, né? Ele praticamente hoje divulga muito o projeto Só por Hoje, né? Que é um projeto maravilhoso. Nós vamos também falar bem específico desse projeto aqui na cidade. Mas conta pra nós aí um pouquinho da sua formação, né? Hoje o seu lado profissional. E quem que é você aqui na cidade, né? É filho de quem? Casado com quem, né? Beleza. Hoje... Danilo Donato, né, mais conhecido como Danilo Donato, vereador na cidade. Tenho 37 anos, sou casado com a Jéssica. Jéssica é filha do Willi e da Marlene. O Willi trabalha até no setor da urbanização não, coleta seletiva lá da prefeitura. Show. Sou filho de Maria Lúcia, cozinheira de Delfim, mais de 14 anos, trabalhou na lavanderia, hoje tem seu salão de beleza na própria casa. E filho do Vanderlei Trindade, né, mais conhecido aí como Lelei Borracheiro. Muito tempo de recapaz, de prefeitura, época de MBR. Meus pais são separados há mais de 25 anos. Tenho 2 filhos, tenho o Pedro Donato, de 19 anos, e tenho a Giovana Rafaela, que fez 15 anos agora. E hoje, graças a Deus, como vereador do povo, escolhido pelo povo, com 522 votos, né? O 22 não poderia faltar na minha vida. Exatamente, merecido. Trabalhei aí 10 anos como coordenador do projeto Só por Hoje, um projeto que eu carrego ele no coração, além de ter saído, né? Eu não sou coordenador do projeto Só por Hoje, mas hoje a minha pauta principal é sobre prevenção, recuperação e reinserção social dentro da Câmara Municipal, que isso é inédito. Nenhum vereador defendeu essa causa e apoiou e investiu como eu estou defendendo agora. Excelente, pessoal. E essa é uma pauta que meu canal vem defendendo muito aqui. Vocês já acompanharam outros vídeos aí. Eu trouxe o pessoal da capelania, né, que faz serviço, né? O pessoal que faz presídio em clínicas de reabilitação. Eu, inclusive, vou em Acuruí todo mês. A gente tem uma equipe que vai, né? A gente acompanha isso. E é a transformação do ser humano. É a transformação do coração do ser humano, mas precisa de método, precisa de estratégia, e a família tem que saber lidar com isso. Então é um assunto que a gente vai pegar demais aqui no canal. Mas antes a gente queria falar um pouco dessa vocação mais política, assim. O que levou você a querer ser vereador de Itabirito? Legal, Flávio. Essa uma pergunta bem legal, porque até a minha família me questionou, né? Na época que eu falei, olha, eu vou colocar meu nome à disposição. Na verdade, a política... Foi contra? Na verdade, a família não foi contra, mas minha esposa estava com um pé atrás sobre essa questão. Né? Porque hoje em dia a política, muita gente generaliza, né? Todo político é corrupto, todo político vai entrar na política e vai se corromper. Né? Eu acho que o político ele não se corrompe. Ele mostra qual que é o caráter dele depois que ele entra no poder. Né? Então, a primeira coisa que eu falei com a minha esposa é que eu não ia romper meus princípios e meus valores, independente de em qual área que eu esteja. Né? E o projeto Só por Hoje, durante 10 anos, a gente nunca recebeu R$1 de município. Então a gente tinha uma dificuldade muito grande, né, de apoiar aquele morador em situação de rua, aquela pessoa que estava querendo ajuda, porque muitas das vezes, ou a grande maioria, quando você vai na casa de um familiar e ele tá pedindo ajuda, é porque já tá no desespero, cara. Já não tem botijão de gás, já não tem roupa, já não tem tênis, que já vendeu tudo. O CEMIG já tá cortando a luz. Já vendeu tudo por conta da droga. Né? Então a gente não tinha um apoio do município. Então o deputado Eros Biondini foi um deputado federal que apoiou o projeto. Né? O projeto Só por Hoje ele tem 2 carros. Ele conseguiu o Tamo Junto Qualificado, que foi formar pessoas após o tratamento com curso de mecânica, curso de solda, curso de barbeiro, né, curso de manicure e pedicure. Apoiar essa causa foi o único poder público que foi o nosso deputado federal. Então, quando ele falou assim comigo assim,
Itabirito precisa de um vereador que defenda essa causa. Vamos. Bacana. Surgiu a demanda ali, né? Surgiu a necessidade, né? Sim, com muita insistência, né? Eu conversando com o meu irmão Denis é uma referência para mim e é um irmão mais velho que eu considero como pai. E ele foi falar comigo, falou, cara, tá na hora, vambora. E assim, foi com uma campanha com 5 mil do Eros e 5 mil do Nicolas, com 10 mil reais eu fiz a minha campanha com muita transparência, sem prometer nada para ninguém, sem apoio nenhum direto de nenhum político específico de Itabirito. Não tive, não apoiei prefeito X ou Y, fiz a minha campanha dentro com meus apoios do Nicolas Ferreira, Eros Biondini, Chiara Biondini, né, e da minha família. Então fui para a rua no porta a porta e ataquei aquelas famílias que a gente ajudou ao longo dos anos do projeto Só por Hoje, e graças a Deus achou que era minha hora. E bacana porque eles te conhecem, eles sabem quem tá batendo na porta. Olha, esse cara já me ajudou, né? Aí você vê que é aquele eleitor que é formado na ação, na atitude ali do dia a dia, né? E outros negócios, você tem algum outro negócio que você, além do Só por Hoje ou não? Hoje você está só como vereador mesmo, firme, né? Sim, só para dar uma pincelada, né? Depois que eu tive, quando eu falo problemas com drogas, pessoal, eu tô falando de mim também, tá? Tô falando do Danilo, né? Durante 12 anos eu vivi nessa escravidão, né? E eu sei que na luta não é fácil, como você bem disse, que a família precisa de entender, né? E a população é julgadora, né? Então, muitas vezes, quando a gente vê aquele cara na praça ali, falar desculpa a palavra, vagabundo e tudo, aquele cara lá começou numa cervejinha também, cara. Pode conversar com ele que ele começou numa cervejinha. E eu tenho certeza que ele não quer estar ali. Só que a vontade maior do uso de droga é bem maior do que a vontade dele. Né? E a gente tem que ter uma coisa maior do que o uso de droga, né? Que para mim, sem sombra de dúvida, é Deus. Né? Quando você coloca a sua espiritualidade em cima de tudo, e nós vamos falar disso depois, é isso. Então, quando eu comecei tudo, eu fiz psicologia. Bacana, hein? Eu parei no 10º período, né? No último período de psicologia, que foi no ano 2022, quando simplesmente eu declarei o meu apoio ao presidente Bolsonaro. Né? Então eu fui atacado, cancelado, né, por alguns professores, né, até mesmo pela coordenadora, e eu não tive peito para continuar. Né? Na verdade, eu não consegui continuar porque eu estava preferindo a minha paz, que eu estava num processo de recuperação. Né? Eu saí de uma comunidade terapêutica, vim para cá, fui instruído a fazer uma faculdade, criamos o projeto Só por Hoje, e fui para psicologia. E cheguei no 10º período aí sem dever nenhuma matéria, mas quando chegou alguns debates que eu sou contra, né, debates ideológicos. Infelizmente tem muito, né, dentro de universidades, faculdades, né, principalmente de humanas, né, a gente sabe de história, psicologia, tem muito um viés já, né, que leva para um lado, né, e a gente tem que combater ali e ser fiel nessas ideias, né. E assim, eu deixo bem claro, né, o Flávio, que eu prego a democracia, né, a democracia é respeitar a opinião do outro, respeitar a opinião do outro e respeitar a decisão do outro, né, só que eu também quero que respeite a minha. É verdade. Né, sobre a questão de a pauta polêmica LGBT, cara, eu tenho amigos, eu tenho parente, e isso não compete a mim, né, não compete a mim. Agora, o que eu não estava apoiando na época era introduzir isso dentro das escolas para as crianças. Né, então, eu nunca vou admitir... Eu não tenho a cabeça formada para certo tipo de assunto. É igual a questão de droga. Pô, isso é científico. A pessoa que usa droga antes dos seus 18 anos, o cérebro não está totalmente formado, a chance dela se tornar dependente é bem maior. E você falou de democracia, que eu achei interessante, porque pediram para você tirar a foto que você tinha com o ex-presidente lá do seu gabinete. O que aconteceu? Conta um pouco disso aí. Foi um caso até engraçado, porque, assim, eu fiquei surpreso, né? A pessoa que divulgou no Facebook essa imagem aí, uma semana atrás, ela foi lá no meu gabinete pedir serviço, conversamos, tranquilo, né? E eu coloquei simplesmente um papel impresso, né? Bolsonaro 2026. O Bolsonaro nem é candidato à presidência, né? E não pode ser, né? Injustamente. E me denunciaram no ouvidoria, Ministério Público, por um simples... Uma manifestação, uma expressão daquilo que você acredita. Mas aí eu tirei o papel, o pessoal pediu, mas aí eu coloquei um quadro e um tapete lá agora. Né? Eu coloquei um quadro do Bolsonaro e coloquei um tapete que, se vier falar do Bolsonaro, tá indo no gabinete errado.
é minha opinião política e eu preciso ser respeitado, e eu quero ser respeitado, né? Ah, tá usando dinheiro público. Não, o tapete que comprou foi com meu dinheiro, o quadro que comprou foi com meu dinheiro, e outra coisa, né? Eu não vou fazer campanha pro Bolsonaro, né? Lá o nosso uniforme lá de 2026 é do Flávio, tá? Não é do Bolsonaro. Nós vamos aprofundar isso aqui, nós vamos pegar essa pauta política aqui, né, a nível federal, mas é interessante, né, pessoal? Você, às vezes, não poder expressar a sua opinião, aquilo que você acredita, né? O outro lado fala muito sobre democracia, só que não quer respeitar. Tem que ser democracia do jeito que eles querem, né? Com as pautas deles, com as coisas que eles acreditam. Quando você pensa diferente, aí eu fico pensando, cadê a democracia, né, Davi? Sim, e outra coisa, né? Quando você fala de democracia e você dá a sua opinião e fala sobre dados, né? Dados mesmo, eles não têm argumento. Uhum. A esquerda não tem argumento, né? Você quer falar sobre corrupção com o PT? Quantos anos o PT ficou no governo? E agora o Bolsonaro ficou uma gestão, a culpa é do Bolsonaro. Nós estamos falando aí, se eu for falar do que está acontecendo no Lula aqui, eu posso ser cancelado, mas eu não... Não, mas a gente está vendo questão de números, né? A gente está vendo que o número de homicídios, questão mesmo, eu falo porque eu acompanho um pouco também do sistema penitenciário, como aumentou, né, a questão de crimes, a questão de gente sendo presa, né? E tem todo aquele outro lado, né? Que a gente estava até conversando aqui antes, que dizia muito aquela questão do social. Ah, não, porque a esquerda é do mais social, que pensa no pobre, que pensa no humilde, mas quando a gente vai olhar nos números, aumento para os professores, aumento para as enfermeiras, né? A questão do aumento do Bolsa Família, né? Então é complicado, né, Galinho? A esquerda fala muito do social, vou falar sobre o meu projeto, né? No governo Bolsonaro, a gente tinha um convênio com comunidades terapêuticas, onde que o governo federal pagava essas vagas para a comunidade terapêutica. Isso é um projeto social. Isso é ajudar o pobre. Né? Lógico que a doença não escolhe o pobre ou o rico, mas ajuda a família. Parece que eles fecham o olho, né? A esquerda entrou e cortou. Diminuiu mais do que 80% de comunidades hoje. Hoje, as comunidades terapêuticas, muitas delas fecharam as portas. Por falta de auxílio do governo federal. Né? E outra coisa, se você vai na praça ali e pergunta aqueles caras que infelizmente estão numa escolha errada no momento, qual que é o dia mais feliz deles? É no dia que cai o benefício do Bolsa Família, pô. Vai lá, os caras... Hoje mais de 50% do país está no Bolsa Família. Tá no Bolsa Família. Não querem trabalhar mais. Oferece eles um emprego. Não quer, tá no bolso. Uma desconforto perigosa, porque a pessoa não progride, né? A pessoa fica esperando o benefício e ela vira até um custo mesmo para a sociedade, né? Sim, sim. E a gente tem que... Outras pessoas que trabalham, o empresário, o empreendedor, que tem que pagar essa conta, né? O que o Bolsonaro fez com o Bolsa Família? Além de aumentar, ele tinha um período conseguindo esse Bolsa Família, mas ele tinha oportunidade para ir trabalhar e estancar o benefício. Você vai viver do benefício a vida toda? Você vai viver, vamos dizer, de migalha? A necessidade, o deserto, eu falo isso até na Bíblia, o deserto ele tem que ser lugar de passagem, não lugar de permanência. Tem que ser um lugar temporário, a necessidade tem que ser temporária, a saúde, a miséria, é uma coisa, uma situação difícil que você está passando, mas você tem que depois, né, caminhar com as próprias pernas e, né, emergir. Com certeza, é o que você fala, foco e execução, né? Você tem que ter o foco e executar. Ao lado do Nordeste, nosso Nordeste é o lado mais que tem eleitor do Lula, é o lado que tem mais benefício, né? Agora veio o Vale Gás, né? Então, assim, o povo é enganado pela migalha do nosso governo. Agora, infelizmente, como a campanha eleitoral está chegando, a gente vai ver muito benefício, né? A gente vai ver a distribuição de muito mais benefícios agora, né, nesse momento, né? Acredito que é uma estratégia de campanha, né? Mas vamos falar um pouco mais de você aqui, na questão mesmo de características de um vereador, Danilo. O que você acha que o vereador tem que ter de boas características, assim? Você aí que está no seu primeiro mandato aí, o que você fala assim, que, ó, essas questões eu tenho que realmente desenvolver para poder fazer um bom trabalho? Pergunta super importante, viu, Flávio? Porque apesar de eu não ser um político de carreira, a política ela me ensinou, né, algumas coisas e eu acho que eu entendi o jogo político. Eu cheguei na política e quando você chega, por exemplo, sempre trabalhei de carteira assinada, mecânico, soldador, ajudante de pedreiro, ajudante de mecânico, tudo, né, ajudante de borracheiro seguindo a profissão do meu pai, e quando você entra, você tem uma experiência para você se adequar. A política você já entra, a carreta tá a 100 por hora. Né? Então você já tem que chegar e pegar o ritmo. Então, criar... Não tem que pensar não, né? Não tem. E assim, o político ele precisa ser base do povo.
não tem que ficar puxando o saco de prefeito, não tem que ficar indo lá só para bater, lógico, respeito a opinião de todos os vereadores, todos, não tem problema com nenhum vereador na Câmara Municipal, mas, né, no início eu entrei com muita cautela para entender o jogo, né? E teve um dia até um abraço, um dia para um abraço minha amiga Rose, que ela falou comigo assim, filho, não tá na hora de você engatear não, pode correr, política você tem que correr, né? Que eu falei que eu tava engateando, e eu falei assim, verdade. Então, assim, o jogo político, né? O jogo político hoje, infelizmente, a sociedade coloca como o jogo sujo, tudo. Existe políticos ruins, existe políticos bons, existe policiais ruins, todo lugar tem. Até exatamente. Na nossa família. Não pode generalizar. A generalização é ignorância, né? E assim, hoje, vocês vê mais de 55 projetos de leis aprovados. Eu entendi que eu precisava de criar projetos, vou falar isso mais para frente, para criar projetos, fiscalizar, né? Mas nós vamos ter um outro programa aí para perguntar à população qual que é o papel realmente do vereador. Porque eu acho que alguns, não estou falando todos, né, às vezes inverte o papel do vereador. Sim. Né? Por exemplo, se o vereador tivesse que executar, o vereador cria leis e fiscaliza, né? Na verdade, além de querer que executa, eu acho que assim, o que vale mais? O projeto de lei que vai beneficiar o município ou você ganhar algo de benefício próprio? Né? Eu não vou citar o nome aqui, mas teve uma eleitora que ela me bloqueou do meu telefone. Eu ajudei a mãe dela há 2 semanas antes desse caso a ir para uma comunidade terapêutica, dei todo o auxílio, e no final do ano me pediu passagem para ir para Bahia, para não sei o quê, para um negócio. Eu falei que eu não tinha, que eu não poderia isso. Desse tamanho, não. Aí me bloqueou, falou que eu não vou ganhar mais. Então, assim, o vereador ele não tem que dar, ele tem que ajudar a população. Sim. Né? Então, assim, eu acho que às vezes também o que a gente está vivendo é o reflexo da nossa cultura. Sim, concordo. Da nossa cultura. Concordo. Tanto que aconteceu comigo essa semana. Eu comecei a ajudar uma mulher com uma cesta básica, depois eu ajudei outra família, não pude ajudar ela me xingou. Né? E aí você vê a questão mesmo do que é coletivo e leva para o individual. Eu falo que eu também sou servidor público, eu trabalho na questão de transporte público. Às vezes a pessoa quer um ponto na porta da casa dela. Sim. Mas para a linha não é viável. Para a linha já tem um outro ponto ali que é um pouco mais próximo, no coletivo no geral. Então a pessoa às vezes é muito egoísta, só pensa nela. Isso que você falou é importante. Foi minhas primeiras demandas, né? Foi aquela caçamba de lixo, né? Aquela caçamba grandona. Né? O morador pedia, mas quando você conseguia, falou, não, na minha porta não. Tem que ser lá na esquina do fulano. Né? Então, assim, você quer, mas não quer na sua porta, né? É lógico, a gente precisa de criar algo para adaptar que vai atender todo mundo, né? Que seja bom para a população. Só que às vezes o lixo passa na terça, né? Aí o cara começa a jogar o lixo na quarta. Então vem quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aí dá mau cheiro, dá bicho, vai entornando, vira um lixão. Então, agradar a todos, nem Jesus. Né? Infelizmente. 100% de satisfação vai ser impossível. Tem que ser a atitude que vai ficar o menos pior ali, né? De certa forma, para atender o pessoal. Mas vamos falar mais dos seus projetos. Fala um pouco dos seus projetos que você teve esse ano, 55 projetos, né, de 2025, e fala o que você espera agora para 2026 também. Legal, Flávio, eu tenho alguns projetos que eu tenho assim, carrego no coração que é da vontade minha, né? Agora nós já estamos em articulação para fazer um convênio entre Prefeitura e Comunidade Terapêutica Bom Pastor. Isso é um projeto super importante, né, que a Prefeitura precisa assumir isso, o município também precisa assumir isso, porque isso é um caso de saúde. A dependência química é caso de saúde, né, e a gente não tem convênio com comunidade terapêutica nenhuma, né. Então, nós reunimos, criei esse projeto, foi aprovado, foi sancionado pelo Dr. Hélio, já trouxe o representante da comunidade terapêutica Bom Pastor aqui para reunir com ele, com a Débora do planejamento. Agora vai ter uma próxima reunião com a saúde e com o social para a gente fechar esse convênio. Esse é um dos projetos importantes que eu estava com muita vontade de ser executado desde quando eu iniciei no projeto Só por Hoje. Tem um projeto também que eu sempre quis também, que vou voltar, foi a Hora Cívica nas escolas, né? Voltar aos hinos nacionais. Teve gente que até me questionou, agora a educação vai melhorar. Meu irmão, eu não estou entrando com esse projeto para melhorar a educação. Eu estou entrando com esse projeto para voltar aos nossos valores, né? Projeto que proíbe a prefeitura municipal pagar show
que faz apologia às drogas e ao tráfico, excelente, né? Excelente. Esse é um projeto também sensacional e que eu fui muito criticado por alguns. Porque só o funk. Eu não falei de funk. Eu tô falando de qualquer artista que faz apologia às drogas e ao crime organizado, a prefeitura não vai pagar e é lei, e é para ser cumprido. Ponto. Exatamente. Segundo, funk nas escolas. Esse aí eu fiquei sabendo que deu muita polêmica. Eu acompanhei na época. Né? Mas são você falou, são meninos, são crianças. E ali, hoje está tendo muito essa polêmica da adultização aí, né? Então, querendo ou não, você colocando esse tipo de música e as letras, infelizmente, está ficando cada vez pior, né? Na minha época era Bonde do Tigrão, ainda era leve, né? Hoje o negócio tá feio, né? O pessoal falou assim, me mostra uma escola que toca funk. Cara, eu não preciso de mostrar. Eu coloquei o projeto para ser aprovado, mas eu já fui em festa junina da minha filha, que em vez de ser a música foi música de Anitta, certo? A música não falava nada demais, mas não era, né, o São João, inclusive o Nilton do Santo Antônio lá, nós vamos voltar com a quadrilha do bairro Santo Antônio, que foi aonde que eu fui criado desde os meus 9 anos, 8 anos de idade, aprendendo a dançar São João, quadrilha, aquelas coisas todas lá que tirava um pouquinho do foco. E carnaval é a mesma coisa, volta pras marchinhas, né, pessoal? Porque carnaval agora o pessoal também é só funk também, né? Eu sou a favor do pro carnaval começar às 9 horas da manhã e terminar às 22, cara. Eu sou a favor disso, sabe? Porque o que a noite traz de benefício hoje para a nossa cidade? O que a família dá? O carnaval do Itabirito acabou. Tem que ser uma festa da família, né? Acabou, tem que sabe? Ser uma festa da família, né? E hoje assim tá tudo, né? Não tem preconceito, pessoal, entenda, não tem preconceito, vivi nessa vida, mas hoje você não consegue sair com a sua filha, com o seu filho num bloco de carnaval sem o cara estar fumando maconha do seu lado. Então, assim, qual ambiente que você quer estar? Né? O que você prega, o que você não prega para você dar o exemplo? Então, projetos de leis importantes como reinserção social, quando a pessoa volta de uma comunidade terapêutica, a gente dá oportunidade para ele de qualificação, de trabalho, de volta ao lar, cara, de volta ao lar, esse projeto aí, vários vereadores de municípios aí me pediram esse projeto, Divinópolis, entre outros, que é quando o morador está em situação de rua, ele não é de Itabirito, o social custear toda a ida dele para a cidade dele. E uma coisa que eu sou a favor e estava sendo um pouco atacado por algumas partes, é que todo morador de rua, todo morador em situação de rua, ele tem que ser sim abordado pela guarda, pela polícia militar, para puxar a ficha dele. E às vezes o pessoal fala não, que é repressão, né? Foi um morador de rua que estava lá debaixo lá do Parque Ecológico, que a guarda abordou, o cara estava com mandato em aberto por questão de estupro. Então quem que está na nossa cidade? Às vezes é um criminoso. Então é o mínimo saber quem que tá ali, né? Se é alguém que veio de fora, às vezes ele trabalhar, não tem condição de voltar para casa, ou às vezes realmente tá com ficha na polícia, né? Flávio, esses dias a gente até fez um videozinho, a gente conseguiu mandar um venezuelano de volta para Venezuela, sabe? Tava aí trabalhando aí numa empreiteira de uma mineradora, e tava doido para voltar para Caracas, para a família dele, tava passando dificuldade. Tem mais famílias, tá? Tem mais famílias aqui, tem muitas que vieram para cá e as pessoas não sabem o que é ditadura, o que é Maduro. As pessoas, eu vejo muita gente que foi engraçada essa questão do Maduro. Defende, né? Tem que comentar, né? Porque não tem jeito. Veio um pessoal falando que é um absurdo, que invadiu o país, e o pessoal da Venezuela curtindo, comemorando, o povo feliz. Tem gente, inclusive, que agora quer voltar, esse pessoal da família aqui de Itabirito quer voltar para Venezuela, né? Então olha só para você ver. Quem fez o protesto contra a prisão do Maduro não foi nenhum venezuelano, né? Foi a esquerda que apoia o amigo do Lula. Mas, enfim, né? Graças a Deus a própria mineradora pagou a passagem dele, foi embora para Caracas aí e podemos ajudar mais uma família aí. Não, pessoal, muitos projetos, né? No primeiro ano aí de mandato, já uma locomotiva de projetos, e só projeto importante, igual você falou, mexe com aquilo que a sociedade está precisando, a necessidade das pessoas, e vem do coração, que você sabe que faz a diferença mesmo. É um trabalho até, projetos que mexe com Cristo, que mexe com espiritualidade também, né? E a gente vê que tem que tirar essa questão desse mito, não, porque o pessoal da direita é tudo capitalista, o pessoal da direita só quer saber de o pobre se lasque, que o mais necessidade, e aí você está mostrando exatamente uma outra face, né, cara? Às vezes nem falar sobre direita e esquerda, sabe? É olhar o meu papel como parlamentar lá. Eu tenho os meus valores, meus princípios, e isso o doutor Hélio, com todo respeito a ele sabe, eu falei para ele, quando ele me perguntou e a equipe dele, se eu ia ser base, eu falei que seria a base do povo.
né, e todo mundo está vendo meu posicionamento. Não sou um cara de ficar entrando em muita polêmica, mas às vezes o próprio pessoal da esquerda quer que eu entre em polêmica, porque tem coisas que, assim, são projetos que eu vou agradar o público que acredita em mim, que acredita nos meus princípios e valores. Se eu fosse fazer, o pessoal fala assim, mas vai aprovar projeto da esquerda? Eu falei, se o projeto for bom, mas eu acho que essa é a visão. Se o projeto for bom para a população, se for para beneficiar, né, igual a todo respeito ao meu amigo lá, criar um projeto para comemorar o Dia das Mulheres Negras. Dia das Mulheres para mim é 8 de março, meu irmão. Não tem diferença de preto, branco, amarelo, azul. Eu sou da mesma opinião. Não tem diferença, sabe? Essa pauta, mas eu acho que quanto mais você coloca isso, mais diferença você está colocando. Igual a cota. A pessoa fala, você é contra a cota? Não. Quando você já entrega a cota pro negro, o negro já entra com um preconceito que ele já está entrando com cota. A pessoa já tem. O Joaquim Barbosa. Eu vi ele. Eu ia citar justamente esse Joaquim caso. Joaquim Barbosa foi onde que o cara chegou. O cara é negro. Né? Várias tudo pessoas. Que ele estudou como se ele fosse realmente um incapaz mesmo. Tudo que ele estudou, tudo que ele dedicou, e o pessoal fala assim: não, você entrou pelas cotas. É humilhante, né? E como se a pessoa não tivesse capacidade por causa da cor dela. Então, assim, é minha opinião, sabe? Respeito a opinião contrária. E a opinião contrária é aí que tá. Nessa questão mesmo, igual você falou, você não quer entrar em polêmica, mas a gente acaba entrando por causa dos projetos e tal. E como é que você lida no emocional com essas críticas aí? Como é que você trabalha isso? Flávio, até uma coisa pessoal, nesses 10 meses aí, minha pressão nunca foi acima de 12/8. Uhum. Né? Eu fui fazer o implante capilar e descobri que minha pressão estava 17/9. Então comecei a tomar medicamento, né? Meu coração estava sobrecarregado e tive que parar com algumas atividades físicas e graças a Deus agora está voltando tudo ao normal. Uhum. Né? E terapia. Terapia, porque infelizmente, a política, se não tiver um jogo de cintura, se não tiver na espiritualidade bem acima, né, do que você precisa, o escudo espiritual. O escudo espiritual, porque a luta não é só direita, esquerda, ideologias, a luta é espiritual, cara. A luta é espiritual. Hoje eu tenho amigos que não me cumprimentam direito por fato de eu ter virado político, né? E existe um preconceito muito grande. Por exemplo, o projeto Só por Hoje nunca foi atacado. Em 10 anos que eu estive lá, nunca foi atacado. Eu virei vereador, posta foto para mostrar, para diminuir o outro, para não sei o quê. O Instagram do projeto Só por Hoje ele tem 10 anos. Nunca deixei de tirar foto. Mas mesmo assim as fotos são com autorização da família e do proprietário, sim. Do usuário. Porque se eu for colocar todas aqui, não cabe de foto. Nós atendemos 850. Você não quer expor ninguém. É a pessoa que né? Nós atendemos 850 famílias, Flávio. Em 10 anos. É muita gente. 850 famílias em 10 anos. Isso eu falo, o município da Birita, aí às vezes tem uma ou outra que pega outras cidades. Mas é isso. Hoje eu estou focando na minha espiritualidade, né, para me fortalecer para 2026, eu fazer um papel que eu preciso realizar no município, né, junto com o povo, junto com as minhas pautas e principalmente defendendo quem precisa ser defendido lá na Câmara Municipal. Isso que você falou é muito sério e é muito real, pessoal, porque as pautas, a ideologia, né, de um partido político, né, de um sistema político ali, você tem que ver o que está alinhado com Jesus e o que não está. Né? Porque tem coisa que realmente leva para coisas que vão, né? Quem é cristão está querendo os valores da Bíblia, está querendo esses valores da família, né? Mas e aí a gente vê que é uma briga, é uma guerra espiritual mesmo, parece que a gente está lutando com um diabo mesmo. Mas por mais que você fale isso, às vezes tem cristão que está defendendo o aborto, né, cara? É complicado. Né? Então assim, não dá para entender, ou você serve um Deus ou você serve o outro, sabe? Eu tenho amigos de verdade que é de esquerda, né? E eu falo, não entendo, né? Como que você defende uma causa? Imagina, eu trabalhando nessa causa, eu defender o PT, que é a favor da liberação das drogas, que é a favor da liberação do aborto. É difícil. Não tem como, sabe? E acham que isso é a evolução da sociedade, não é evolução. Você tá tirando uma vida que não tem capacidade de se defender. Eu falo para todo mundo, tem um vídeo na internet aí mostrando como é que é feito um aborto. E aí matando o bebê ali, todo mundo deveria ver esse vídeo, né? Eles falam que não é um ser vivo. É o quê? É o quê, né? É uma pauta, isso é polêmico, né, pessoal? Mas é isso aí, eu acho que tem que buscar isso aí que você tá fazendo mesmo, essa terapia, essa blindagem espiritual, né? Acho que Deus dá isso pra gente, né?
E chazinho de alho. Chazinho de alho é bom para pressão. Essa eu não sabia. Chazinho de alho é bom para pressão. Eu gosto dessas medicinas alternativas também. Já tive pressão alta há muito tempo. Depois a gente conversa mais sobre isso aí. Mas agora vamos falar então agora no projeto Só por Hoje, que é a base do seu projeto. E pessoal, o que ele vai falar aqui hoje, eu tenho certeza que alguém da família ou tem ou conhece alguém que tem, alguém que teve algum problema com bebida ou drogas, né? E é igual ele falou aqui, a pessoa que está de fora é muito fácil julgar o cara lá na praça, né, e tal, mas alguém que é familiar dessa pessoa, que é um irmão, que é um pai, que é um parente, às vezes não sabe como agir, pessoal. Então fala um pouco aí como é que o Só por Hoje atua, como é que é essas estratégias que usa. Flávio, legal. Projeto Só por Hoje, hoje na coordenação do Gilmar, né? Um abraço aí, meu amigo, irmão, Gilmar Alves Batista, né? Mas aí eu vou falar hoje da minha atuação, do gabinete que atua em parceria aí da mesma forma, né? Primeiro ponto, e o ponto mais importante, é o usuário levantar a mão pedindo ajuda. Esse é o nosso ponto de partida, né? Porque muitas das vezes o familiar que pede ajuda. Mas a gente faz a seguinte pergunta: ele aceita pelo menos a conversar com a gente? Porque a nossa abordagem, pessoal, é a buscativa, é buscar por aquele indivíduo que está sofrendo. Ela é diferente. Nós vamos até a casa dele. Entendi. Nós vamos até a sua casa. Sentamos, conversamos, tomando um copo d'água, explicando a situação, porque muitas vezes, Flávio, quando a pessoa fala assim, você precisa de uma internação, tem que tirar esse nome de roteiro, não existe internação. É tratamento terapêutico, porque comunidade terapêutica, ao contrário de algumas pessoas que falam que é manicômio, né, não, é porteira aberta, você vai se você quiser, você permanece se você quiser. E o único trabalho da comunidade terapêutica é apresentar Deus, trabalho e disciplina. Então, o ponto principal de comunidade terapêutica, espiritualidade, que é a nossa base da nossa doença. É a base da transformação. Sem espiritualidade, meu irmão, esquece. Pode colocar em qualquer tratamento. Sem espiritualidade, esquece. Tá? Eu estou falando isso de experiência própria de uma pessoa que ficou na casa com 120 homens e viu transformar o traficante, o estrupador, aquilo tudo por conta de droga, buscando Deus, louvando e agradecendo. Então eu acredito na recuperação de qualquer ser humano. De qualquer ser humano. Só quando o ser humano fala que não quer, a gente também respeita. É a escolha dele. Né? Aí a família quer que você ajuda sem o usuário querer. Infelizmente a gente espera o tempo de Deus. Tá? Espera o tempo dele. Não dá para ajudar quem não quer. Então quando a gente ajuda, a gente leva para uma comunidade terapêutica, e coisa importante, nós temos parcerias com a comunidade terapêutica. O que é a parceria? O valor é R$ 1.200, cai para 600. O valor é R$ 600, cai para 300. E claro, pessoal, isso claro. Infelizmente também, comunidade terapêutica também virou um comércio. Então a gente toma o cuidado de levar para a pessoa onde o lugar correto, onde não vai ter maus trato e vai ter tratamento de verdade. Então, precisa de uma inspeção, as pessoas que estão ali têm que fazer com amor, né? Sim, então o tratamento hoje, por exemplo, 9 meses, de 6 a 9 meses, a gente faz o acompanhamento com visitas, indo ao local, ajudando a família, orientando para a questão de visita, e quando ele sai a gente faz uma nova buscativa e convida para participar das coisas mais importantes de manutenção para recuperação. Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos. Fundamental, lógico, a espiritualidade, Narcóticos Anônimos e Alcoólicos Anônimos. Tá? Então isso é a manutenção do usuário. Entendi. No caso, você falou aí que, claro, a gente evoluir até na questão da nomenclatura, do linguajar. Mas num caso que um parente, eu falo porque, igual eu te falei, na família a gente passou por isso, precisa de uma internação mais forçada. Às vezes é melhor do que a pessoa estar na rua cometendo algum crime ou prejudicando a vida de alguém. E lá dentro ela poder conscientizar ou não. Sim, esse é um assunto polêmico que gera até questão partidária aí, né, que eles não concordam, né, sobre a internação compulsória. Né, mas é muito fácil falar que você não concorda sem perguntar à família o que está acontecendo dentro de casa. Porque quem está sofrendo é a família. Então a família vê necessidade de fazer uma compulsória, o cara tem que fazer. Porque a família não quer ver o seu filho morto ou eles mesmos ser a vítima. Porque quando está no uso de droga, esquece, está completamente desorientado. Está lidando com o traficante, que pode querer fazer um acerto e depois vai pegar alguém da família, está colocando a família em risco. Eu tenho uma parceira que é a comunidade Portal da Liberdade e uma outra clínica, uma ou duas só,
porque a compulsória também a gente tem que falar sobre isso também em questão de comércio, né? Mas a comunidade compulsória, ela é super importante. Eu não vou falar nome em questão de privacidade, mas eu trago aqui 10 que passou por uma compulsória e hoje estão bem, né? Então eles agradecem, falam, cara, pegou a força e tudo, mas é só o pegar, lá é outra coisa. E graças a Deus também. Então eu acho importante qualquer questão de tratamento, seja involuntário ou involuntária, eu acho que é importante e fundamental, e quem deve responder por isso é simplesmente a família. Você sabe por quê, Danilo? Porque hoje o que eu vejo, as pessoas elas são muito guiadas pela média das 5 pessoas que ela mais convive e por um sistema que ela convive. A partir do momento que ela está num sistema onde só prega, né, religião, eu falo que a gente já visitou, a gente vai nas clínicas, tem horário para acordar, tem horário para dormir, tem horário para almoçar, né, tem horário para orar, Sim. Tem horário para fazer atividade física, que é super importante. Então, o próprio sistema já te puxa para aquele meio, você acaba se transformando no meio daquele processo, né? Sim, comunidade terapêutica que a gente trabalha, ela não tem um viés religioso, né? Tem um lado espiritual. Então, assim, como a comunidade terapêutica também você pode tirar esse viés, eu falo a questão do uso de droga. Flávio, eu fui criado numa família totalmente funcional. O meu pai é alcoólatra, graças a Deus, fez 6 meses que está sem beber. Um abraço ao Lele aí. E eu fui criado numa família onde que meu pai brigava muito por causa do alcoolismo. E eu fui orientado por minha mãe que eu participei de todos os movimentos religiosos católicos. Todos. Né? E fiz a escolha errada de entrar nas drogas. Danilo, você fez por quê? Ambiente e curiosidade. Ah, sim. Tá aí um gatilho aí, porque a pessoa, igual você falou, começa num copinho de cerveja. Você não faz isso, você é o careta, cara. A moda hoje é o cigarrinho amigos, de palha. Entre aspas. Então vai experimentar. Eu lembro como se fosse hoje. A primeira droga que eu experimentei foi o conhaque, é o álcool. Muita gente fala que o álcool não é droga, mas é a droga que mais mata e a mais barata hoje. E é liberada. E é liberada. Inclusive, nós estamos com um projeto aí agora, até desculpa fugir um pouquinho da pauta, que é do adesivo, né? Nós vamos colocar esse adesivo em todos os comércios sobre a importância de não vender bebida para menor de idade, porque é uma lei e essa lei não é cumprida. E eu não estou falando de menor de idade, bairros, bares pequenos, né? Porque às vezes você fala assim, você está olhando o boteco. Não, estou falando de supermercado. Hoje uma criança de 12, 14 anos, ela passa no caixa com 1 litro de vodka normal. Então tudo precoce. Então a gente vai... Para usar, tanto na sexualidade, tá tudo precoce. Nós vamos começar a fiscalizar, nós estamos fazendo um adesivo, se o comerciante permitir e quiser aderir à ideia, nós vamos colocar o adesivo, mas nós vamos bater firme nessa pauta nesse ano 2026 sobre a venda de bebidas para menores de idade. É igual o caso do foguetes, né? O foguetes hoje, fogos é uma lei. Aí você defende o autista, defende o animal, mas não quer fiscalizar a lei dos fogos. Né? Então, verdade. E isso aqui na cidade, eu fiz até um vídeo falando sobre isso, que parece que não tem essa fiscalização na questão dos fogos. E por exemplo, não é tem quem a lei, mas no Réveillon agora a gente viu que ninguém respeitou nada. Flávio, só um exemplo. Se não é permitido, eu compro na sua mão e estou soltando foguete. O errado é você que está vendendo, meu irmão. Também, errado é você que está vendendo. Você tem que pegar toda a cadeia, né? Quem não é permitido. Quem passou por vendedor e quem comprou. Todo mundo tá errado. Eu acho que assim, projeto de lei, eu falei 55 projetos de leis, mas só vai valer a pena se for executado. Não adianta fazer projeto de lei e ficar aí. E ficar aí. Então, fiscalizado, exatamente. É isso. Vamos falar então agora de polêmica, pessoal. Caminhada do Nicolas Ferreira. Opa! Vamos lá, caminhada do Nicolas. Pessoal, o Nicolas está em caminhada ainda, né? No momento que essa entrevista está sendo gravada. E eu queria te perguntar, você acha que realmente essa caminhada ela está tendo uma efetividade? Ela está realmente atingindo o propósito? Você acha que isso vai ajudar as pessoas a clarear, enxergar e acabar com essas coisas que a gente está vendo aqui no Brasil? Flávio, eu acho que a caminhada é um propósito dele com Deus. Bacana. Ele fala muito sobre isso, que ele ficou em silêncio durante muito tempo, e muita gente cobrando ele, o Nicolas não vai falar nada, o Nicolas não vai fazer isso, ele ficou em silêncio, mas o Nicolas tem uma fé muito grande e uma espiritualidade acima do normal. Então ele pediu muito a Deus orientação que mostrasse um caminho. E do nada, a gente viu que foi do nada, ele apareceu num vídeo falando que ia começar a caminhar. Né? E começou
sozinho praticamente. Eu vi a progressão impressionante. Foi aquela progressão aritmética mesmo, que o negócio pegou assim, abriu um leque. Inclusive a mídia tentou esconder e ontem não aguentou. O SBT foi pra lá e fizeram filmagem, porque não tem como, cara, não tem como esconder isso mais. Ficou grande demais. Minha esposa até brincou comigo, falou assim, você tá inquieto, né, que você queria estar lá. Infelizmente, como foi uma coisa de muito imediato, eu tinha alguns compromissos que eu não poderia deixar de ir, com Lamparina, com a reunião com a Chiara, entre outros, mas se Deus quiser, esse propósito que ele está cumprindo, que é um propósito com Deus e com o povo de brasileiro, né? A frase é o seguinte: acorda, Brasil. É essa. Literalmente, né? Literalmente. A gente está tentando esconder o sol com a peneira. Ah, você quer falar de Banco Master? Você quer falar de Correio? Você quer falar de INSS? É coisa demais, né, pessoal? Mas assim, do ano de 2022 até a data de hoje, muita coisa estourou. Qual que é a palavra da esquerda do argumento? Bolsonaro, fascista, homofóbico. Não prova nada contra o cara. Não prova nada. Inclusive, o número de homicídio cresceu mais de 14%. Foi o que eu falei no início, né, da entrevista, e a gente vê que hoje o brasileiro está conseguindo enxergar muita coisa que não via antes. A questão do Maduro, que o financiamento, às vezes, de campanhas eleitorais e até partidos vem de uma extensão muito maior que vem do crime. As pessoas hoje, a gente está conseguindo provar isso, PCC, Comando Vermelho, financiando bandidos que são líderes de comunidade e que obrigam o povo a votar no candidato X. Né? Além disso, a gente está vendo a questão na América do Sul, países comunistas, né, que também financiam, né, do narcotráfico e às vezes também financiam partidos políticos para ter essa ideologia. Então hoje o brasileiro está tendo essa clareza maior de um sistema que é muito mais... O negócio, a gente achava que o trem era... não, político, não é só aquele partido, não. O negócio vem de uma extensão muito maior, né, de crime e muito voto, né, que a gente viu. Agora acho que vai proibir, né, no presídio, o penitenciário votar, né? Eu acho que é o mínimo que eles deveriam fazer, né? E sobre esse financiamento, isso não vem de hoje, né? E são vários partidos que estão envolvidos e a gente tem que tomar cuidado. Inclusive na caminhada do Nicolas, alguns deputados tentou pegar carona, igual fez na campanha do Bolsonaro, e o Nicolas, muito sensato, ele cortou. Ele cortou de forma bem simples e educada. Excelente. Que ele não ia falar sobre nada disso, que o propósito não era esse. Então, às vezes você toma muito cuidado. O ano 2026 é hora de você escolher aquele cara que votou contra o povo, né? Aquele deputado que está a favor do povo e aquele deputado que se escondeu, né? Se escondeu atrás do poder público. Então, uma pergunta que eu faço para você: aonde que a esquerda deu certo no mundo? Isso aí a gente vê que não teve progresso, né, na questão certo. No geral, na economia, em tudo, né? Na verdade, quando a gente olha para o reflexo da esquerda, a gente vê Cuba, que é uma cidade ali que ficou para trás, que tá tudo que não teve a globalização, que só coisa antiga, a cidade caindo aos pedaços, opressão, ditadura. Venezuela mesmo, coitado, estava sofrendo isso. Você já viu pobreza extrema. Você já viu algum esquerdista fazer seu planejamento de viagem para alguns países desses? Não faz para os Estados Unidos. Vai com iPhone. Vai para os Estados Unidos comprar iPhone, não vai para Cuba, né? Às vezes eu sou questionado por alguns, falo assim, pobre votando de direita. Porque eu não vivo da migalha da esquerda, cara. Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Com certeza. Comecei a trabalhar com 12 anos de idade. E a gente que vem da luta, né? Então, realmente tem igual você falou muito bem no início da entrevista, a questão de mentalidade. Tem gente que já tem a mentalidade de trabalhar, de produzir, de fazer diferença, né? Empregar famílias, ajudar. E outras querem ficar só realmente na questão de benefício. Sim. Mas vamos falar também dessa questão do Bolsonaro preso, né? O Bolsonaro preso aí, a gente viu que os argumentos, a forma que foi colocada, né, para gerar essa prisão, hoje ele está praticamente precisando de auxílios médicos, né? Falar sobre justiça no Brasil hoje é difícil porque a pior ditadura é no judiciário, né? E é o que a gente está acontecendo hoje, é uma ditadura no judiciário. Poucos ministros, 1 ou 2 que eu posso falar ali, que até saiu da primeira turma, porque não estava aguentando isso mais, né? Hoje uma canetada deles e uma fala, vou te dar o exemplo, a prisão do Bolsonaro. Tem todas as provas que ele é inocente e eles não acataram. Bolsonaro está preso de um jeito tão injusto que eles estão querendo matar o Bolsonaro. Todo mundo está vendo disso. Problema de saúde, não é pedir a PRF autorização para ele ir no médico, a PRF olhar o laudo dele.
PRF não cuida de saúde, não, pô. O PRF cuida de saúde, não. O cara tá lá sofrendo e existe um acordo disso para liberar eles, eu tenho certeza, né? Não tenho dúvidas. E outra coisa. Parece que tá minando ele aos poucos, né? O cara pegou mais de 27 anos de prisão, né? 27, 22 anos de prisão. Aí condena o cara no dia 22, para dar uma vingança no dia 22, e aquela coisa. Enquanto o Nardoni, que matou a filha de tantos anos, tá solto. Enquanto vários traficantes, trupadores, tá aí, ó, na rua. Do Rio tá solto. Você quer falar de corrupção, Dirceu, Cabral, da Lava Jato, tá tudo aí. A Lava Jato devolveu mais de milhões para o governo. E eles ainda falam que não teve crime. Né? Então, assim. E agora pior, Correio, INSS. Parece que o negócio tá. Daqui a pouco tem outra Lava Jato. Só que tem uma coisa: Bolsonaro, quando o pessoal fala mito, né? Eu falo até fazendo, Bolsonaro colírio, ele abriu os olhos de muita gente da população brasileira. É verdade. Porque ninguém acreditava muito num político. Não existia. Fernando Henrique não era direito. E ele falou: aconteça o que acontecer comigo, não desista do Brasil. Tanto é que ele frustrou uma parte, né, do centro em ter indicado o filho dele. Porque todo mundo queria aquele X, né? É isso que eu queria tocar, né? O Silas Malafaia mesmo fez um discurso vigoroso, falando que teria que ser o Tarcísio, que seria o mais preparado. A gente sabe que o Tarcísio é muito inteligente, ele foi nos primeiros lugares no ITA, um cara, né, super, conhece demais, mas é questão mesmo do pessoal confiar, ainda naquela questão, não é um Nicolas, o Tarcísio não é um Nicolas, né? Não é uma pessoa que está ali ligada direto, né? Quem que era o Tarcísio antes do governo Bolsonaro? Exatamente, né? Ninguém sabe. Tem isso, né? Ninguém sabe. Se você for olhar os ministros do Bolsonaro, governo Bolsonaro, todos eles, praticamente todos foram eleitos. Todos foram eleitos, né? Com trabalho com autoridade aos seus ministérios. Não era o presidente que mandava em tudo. Apesar de alguns ter traído ele, né? Quando o Mandetta, aquelas coisas todas do Covid. Mas no caso dos irmãos, na verdade dos filhos ali do Bolsonaro, você acha que o Flávio seria o mais preparado? Porque o Eduardo também era muito bom, apesar que o Eduardo agora está nos Estados Unidos, né? Eu não estava esperando essa indicação do Flávio Bolsonaro, sabe? Mas sendo bem radical aqui para você aqui, se o Bolsonaro falar agora que está indicando o caramelo, eu tô com caramelo em vez do PT. Porque, cara, eu falo que essa droga eu não vou usar. Sabe, essa droga eu não vou usar, não vou cair nisso, porque o PT mostra pra gente que eles é a favor da corrupção. E contra a CPI do Banco Master, cara. E contra a CPI do INSS. E entrou em contradição com aqueles que eles falaram que eles fizeram um vídeo atacando o Nicolas, né, na questão do Pix, né? Ele estava errado, né? Agora já estão monitorando. Caiu por terra, né? Já estão monitorando exatamente o que ele previu, agora está acontecendo. Quer dizer, eles falaram que era mentira, que era fake news, aquele monte de jornal, né, de esquerda falando que era fake news, agora o negócio. Caiu por terra. Hoje, se você movimentar 5 mil no Pix aí, cuidado, você vai cair na malha fina. E a gente que é muito solidário, eu falo assim, porque eu tenho família, eu tenho minha mãe, a gente tem os avós, e a gente vê que lógico, a gente ficou até hoje no Brasil, tem o tio do Zap ali, que muitos são bolsonaristas e tal. E a dó que fica dessas famílias do 8 aí, né, de janeiro aí, que foram presas, né, que a pessoa teve um julgamento por causa de um batom, a pessoa pegar, né, 14 anos. Então a gente vê uma certa, né. E assim, Flávio, o Bolsonaro ele tá lutando por eles, não é por ele, é por eles. O Bolsonaro tá preso, tá lutando pelas essas famílias. A Débora escreveu de batom aonde que saiu, né, a pichação dela com um jato d'água. 14 anos de prisão, cara. Uma mulher que é cabeleireira, não teve uma passagem pela polícia até hoje em sua vida, entre a Débora e várias, né? A gente sabe que até os vídeos do 8 de janeiro foram escondidos, né? É verdade. Surgiram alguns aí na internet, mas, cara, golpe tá acontecendo hoje no Brasil. Foi uma armação para que desse aquilo como golpe, mas na verdade golpe sem nenhum policial. O golpe foi antes, na verdade. Foi um golpe armado antes, né? Armou para o pessoal dar um golpe, na verdade. Mas essa questão é realmente polêmica, porque às vezes uma pessoa de esquerda chega e fala, não, mas foi lá, tá vendo? Golpista tem que ser preso mesmo. Tá, meu amigo, mas 14 anos. Aí você pensa assim, você acha que isso é justo? Fazer realmente o pessoal que está do outro lado pensar, poderia ter sido com você, poderia ser um parente seu. Mas sabe o que eu faço até essas perguntas para eles? Será que eles esqueceram quando o MST quebraram lá tudo? Quebraram tudo. Não teve uma prisão. Não teve. Hoje a mídia nem mostra sobre isso. Né? Então, assim, pimenta no olho do outro é refresco, né?
A mulher que escreveu a de batom e outra coisa. Tem vários vídeos que a turma do Bolsonaro que estava lá fazendo o protesto pacífico estava pedindo pro pessoal não entrar, para não quebrar. Para não quebrar, então, assim, não tenho dúvida do que você falou. Foi a direita, no geral, é bem pacífica. Bem pacífica, e assim. Porque a gente teve o caso dos Black Bloc também, da esquerda também naquela época, também, da Dilma lá. Então, assim, a gente vê que o pessoal quer fazer manifestação mais passiva, mais ordeira. Né? E lembrando, se quebrou, se fez, eu sou a favor. Sou a favor que tem que pagar, né? Tem que pagar, né? Mas do jeito da forma que foi o que está acontecendo com o Brasil, é só o cego que não quer ver, né? Porque nós estamos num golpe a se tornar a Venezuela muito breve se a gente continuar nesse caminho. Na hora que as pessoas assustarem, né? O negócio pode ficar desse jeito. Mas, ao mesmo tempo, eu vou tocar um tema aqui mais polêmico, por exemplo, nessa questão de direita, esquerda. O Brasil, igual você falou, o Bolsonaro acordou a direita, de certa forma. E aí, com a direita acordando, teve essa questão da polarização muito forte no país, né? As pessoas... Então, eu falo até por experiência própria, eu fui bem radical na época também, fui para pó de exército, né? E perdi, alguns amigos ficaram para trás, algumas brigas na família, aconteceu em várias famílias, né? Hoje você acha que isso seria coerente? Eu acho que assim, a gente não deve deixar de colocar nossa opinião, mas você acha que esse é o caminho mesmo? Eu acho que você brigar por política é uma coisa. Você brigar com uma pessoa por causa de político é outra. Uhum. Né? Por exemplo, eu não gosto de política. Cara, a política faz parte da sua vida em todas as suas áreas. A gente depende da política pública na saúde, contra as drogas, entre outros. Não tem como falar, né? Não tem como falar. Agora, defender bandido, não tem como, cara. Sabe? Se o Bolsonaro, vocês me provarem que ele roubou, a partir de hoje eu voto e procuro outro candidato. Se o Bolsonaro provar lá que ele roubou, tá aqui, tem que devolver, se provar, eu voto em outro candidato. Uhum. Bolsonaro falava coisas, tudo que eu concordava? Não, tinha coisas que eu não concordava. Né? Mas agora uma coisa é ser fã-clube de bandido. Né? Tá todas as provas. O cara foi condenado em 3 instâncias. O cara ficou preso mais de 500 dias. O cara deu entrevistas em todas as emissoras. Os braços direitos dele que estavam no meio da corrupção entregou ele falando tudo e confessou e devolveu o dinheiro. E o cara vem brigar comigo porque eu apoio o Bolsonaro? Você me desculpa. Me desculpa. A coisa mais triste que a gente está vendo hoje é essa ignorância da pessoa, você mostrar argumentos para ela, você provar com argumentos, você tem argumentos, e a pessoa simplesmente botar uma viseira e achar que você está errado. Né? Você nunca vai ver eu discutindo na Câmara Municipal por causa de esquerda, por causa de direita. Eu tenho os meus valores, meus princípios, todo mundo sabe disso. E você não vai ver eu falando isso. Né? Mas se falarem, vai tomar. Porque eu vou falar em cima de argumento. Mas eu acho que a coerência está justamente nisso. Eu vejo que a pessoa que está na parte da direita ali, ela realmente, olha, não, é bandido, tem argumento, então eu vou mudar minha opinião. Eu aceito ser questionado, eu aceito que você me prove que é o diferente. Agora o outro lado parece que não aceita, não mesmo aceita. Com fato, com argumento, você não adianta. Não aceita e discutir. Eu tenho familiar que é de esquerda, igual eu falei que eu tenho amigos, né? E assim, a gente respeita um ou outro, mas eu fui obrigado a escutar praticamente assim, dentro da família, que o Lula tirou o Brasil da fome, cara. Tirou o país da fome. Então eu falo assim, eu queria saber qual o mundo que ele vive, sabe? Porque eu posso. São 2 mundos paralelos. Eu posso colocar aqui comunidade terapêutica tem 100%, né, na eficácia do tratamento. Colocar aqui e divulgar isso, vocês vão acreditar. Né, e não tem, então tem que mostrar a realidade. A eficácia da comunidade terapêutica é de 10% a 30% só. O restante é ele com a espiritualidade aqui fora. Então, se o Brasil... Mas eles são bons demais de narrativa. Se o Brasil saiu da fome... É a narrativa mais forte que existe. Ele mesmo falou, o Maduro só foi preso porque a narrativa lá foi fraca. Cara, os caras são muito inteligentes. Eu falo de verdade. A esquerda tem uma coisa que a direita não tem. A direita não é unida. Eles programam uma coisa, eles planejam outra. Quanto tempo que o Lula tentou ser presidente? Não, Desde quando eu conheço como gente, lá na época de Enéas e... Oh, meu Deus, se o Enéas tivesse sido eleito lá atrás, nós não estávamos nessa situação. É verdade. Né? Era o cara, o pai do pobre, o operário, aquela coisa toda. Então a narrativa deles é essa, sou pai do pobre, pronto. E foram quem? Foi em cima das crianças, foi em cima dos artistas,
Eu falo que eu também sou da música, sou do rock and roll. A maioria do pessoal da música antigamente criticava o sistema, hoje foi tudo pra esquerda. E você não fez música contra a Amazônia, não, né? Porque os artistas tudo fez música contra a Amazônia. E a Amazônia agora, pessoal? A gente pergunta, e agora a Amazônia? Tá 3 vezes pior e você não vê ninguém cantando Salve a Amazônia. É difícil, né? É difícil, né? Mas assim, agora a gente tentar olhar um pouco acima disso, ser superior, olhar com os olhos de Jesus. Porque eu falo por mim, amizades, companheiros, pessoal da família mesmo, a gente tentar, olha, se ele não enxergou da forma que eu enxergo, eu vou respeitar, né? Sim. Acho que esse que é o passo, assim, ó, e a pessoa, às vezes ela tem bons princípios, bons valores, mas ela está enganada. Então a gente respeita e a gente convive, né? E Flávio, e outra coisa, né, não falando agora sobre direita e sobre esquerda, né, cada um tem sua opinião política, igual você falou sobre respeitar, vamos refletir um pouquinho antes de apertar na urna, sabe, seu deputado, seu presidente, deputado federal, estadual. Eu acho que é um ano que é um divisor de água, né, de águas no nosso Brasil, porque se você fizer a escolha errada, é mais 4 anos, cara. Eu tô votando nesse político porque ele me ajuda em X, né? Mas olha o que ele tá votando contra, olha o que tá votando a favor. Quantos deputados que pegaram a onda Bolsonaro se esconderam agora? Quantos senadores? A gente pode ser egoísta e olhar só para o nosso lado. Eu falo assim, porque eu sou concurseiro, muitos concurseiros foram para a esquerda, porque a esquerda teve menos privatização, né? Mas você não pode, você tem que olhar para o país inteiro, né? Você vê o que o Bolsonaro investiu na educação para os professores e o que é investido hoje. Salário dos professores, né, pessoal? Isso tem que ser falado mesmo, não pode deixar passar essa. Aumentou R$8 ou R$11, né? A enfermagem agora aumentou mais um pouquinho, né? Mas não compara com aquele aumento na época. Ô Danilo, agora pra gente fazer tipo um Maria Gabriela, um bate-rebate aqui de alguns assuntos aí. Família pra você. Base de tudo. A base de tudo. Saúde. Aí você deu uma excelente dica aqui, cara, sobre a terapia e os esportes. Fala um pouco sobre isso aí. Saúde, para mim, ela tem que ser prioridade na vida do ser humano, né? Principalmente hoje, o que mais cresce hoje é a saúde mental, né? Nós estamos aí adoecidos pela rede social, por várias coisas aí, e terapia, esporte, hoje igual academia. Minha esposa hoje, ela é fã da academia, ela tinha crise de ansiedade, e foi o que salvou ela, né? Abaixo de Deus, foi o esporte. Então, saúde hoje, eu acho que é prioridade principalmente da sua mente. Pensa positivo e vive positivo. Exato. E a gente dorme melhor, o organismo, né? A gente trabalha melhor, tem mais disposição, até para você mexe com muitas leis, tá ali, a gente tem até disposição mental, né? Seus heróis, cara. Jesus Cristo. Amém, glória a Deus, é o melhor de todos. Esse é o único herói que pode me julgar, e não me julga, na verdade, mas é o único herói que eu converso todos os assuntos da minha vida e peço orientação. Com certeza ele tá pedindo pro melhor. Esse aí é inquestionável. Relacionamento, cara. Alguma dica de relacionamento aí? Você tá quanto tempo casado? Eu vai fazer dia 28 de abril, agora faz 19 anos de casado. É uma raridade hoje em dia, tá, pessoal? Casei com 18 anos de idade, fui pai com 17 e esse ano faço 20 anos de casado. Uma dica aí 19. Pra pessoa poder ter esse tanto tempo de relacionamento, alguma dica? Por mais que eu e minha esposa passou por várias dificuldades, eu acho que não é de esquerda não, viu, gente? Mas o amor vence, tá? Porque às vezes você fala o amor venceu, você acha que é do negócio. Né? Então, assim... A camisa do Brasil é do Brasil, pessoal. Não é da de direita. Né? As coisas então, assim, a questão da paciência, resiliência, compaixão, sabe? Principalmente, sabe? Estar junto dentro da sua religião de escolha, o casal, eu acho que é uma das coisas aí que te sustenta. E principalmente hoje, não deixar os desejos do mundo, né? Do mundo. Eu parei de ir no carnaval com 18 anos de idade, depois que eu tive meu filho. Né? Hoje, eu e minha esposa agora tá indo no Luan Santana para levar minha filha de 15 e Henrique e Juliano para só nós dois aproveitar. Então aproveita a vida hoje. Hoje, o melhor lugar para mim hoje se chama minha casa. Bacana. Espiritualidade para você? A base de todas as dificuldades de um ser humano. Bacana. Características que um guerreiro na vida moderna deve ter. Cara, principalmente, vou falar principalmente mesmo, né? Coragem, seja forte e corajoso, sabe? Porque o ser forte, ele te fala das dores que a vida te passa, e o ser corajoso não é ter medo de impor os seus limites, colocar as suas falas e seguir em frente, né? Nunca sozinho, sempre com Deus.
Danilo, antes da gente fechar aqui, uma pergunta até que eu acrescentei agora nesses últimos tempos aí, sobre a questão da finitude da vida. É um assunto que eu venho falando bastante, porque a verdade é que as pessoas às vezes ficam brigando muito por coisas materiais, e a verdade é que nós vamos adoecer, envelhecer e morrer, né? Se você tivesse só daqui para frente 2 ou 5 anos de vida, você faria alguma coisa diferente? Se eu tivesse mais 2 anos ou 5 anos de vida, pergunta difícil, né? Eu entregaria todos os meus pecados ao Jesus Cristo, pedia perdão e ia viver intensamente para me viver nos reinos dos céus. Bacana, cara, porque isso mostra muito, às vezes, pra gente voltar pro nosso propósito, né, pra nossa missão, né, mas eu vou te falar a verdade, você já tá de parabéns. Eu acho que aquilo que você vem fazendo aqui já é uma missão maravilhosa, porque você acaba com esse trabalho seu social, você vem resgatando esses corações, né? Sim. Você quer deixar uma mensagem final pro pessoal aí? Quero sim, primeiro agradecer a oportunidade do Flávio aí, show de bola, bom bate-papo, né? O único recado que eu quero deixar é que 2026 será muito mais próximo que 2025, mas só depende de você, né? Acreditar, ter fé, e meu trabalho principalmente vai ser intensificado em questão de prevenção nas escolas. Anota aí. Vou atacar a educação com prevenção. Prevenção dentro das escolas. Então, 2026 eu desejo para vocês todo sucesso. Não coloque o Danilo aqui como de direita, sou eleitor do povo. Sempre falo isso. O povo é prioridade. No meu projeto social, em 800 famílias atendidas, eu nunca perguntei um familiar se ele era de esquerda ou de direita. Excelente. Nunca perguntei e nunca vou perguntar. Ser humano. Tá? É o ser humano. Tá? Eu vou ajudar independente de qualquer posição política. Mas eu quero também ser respeitado, que eu tenho valores. Deus, pátria, família. Glória a Deus, meu irmão. Danilo, você está de parabéns, meu irmão. E falou aqui, ó, coisa muito séria: educação. Educação que vem de berço, educação que vem de base. Ela, literalmente, com a família, com uma boa educação, eu acho que é o que falta muito ser humano hoje. Muita gente com problema mental, justamente por causa que não teve uma boa educação, não teve um bom direcionamento de vida, e hoje está todo cheio de buracos que quando você vai olhar, coisa da infância, coisa da adolescência, né? Projeto Proerge nas escolas estaduais e Lamparina na municipal, se Deus quiser, em 2026, e quem sabe a escola cívica militar. Amém. Amém, meu irmão. Deus te ouça, que as coisas se concretizem. E é isso aí, pessoal. Gostaram da entrevista aí, né? Se inscreva no canal, curte a entrevista, compartilha, comenta, né? Eu acho que é uma entrevista edificante. E, claro, manda para aquele seu amigo lá, porque aqui teve muitos argumentos bons, argumentos inteligentes. E eu acho que as coisas têm que ser baseadas nisso, né? A gente tem que, né, colocar realmente fatos, né, e coisas que vão realmente fazer a pessoa, pelo menos, abrir um pouco a cabeça e falar assim, né? Ó, vamos pensar um pouco diferente, né? Vamos, né? É isso aí, Danilo. Gratidão, meu irmão. Show de bola, meu irmão. Muito obrigado abraço, mesmo. Eu agradeço. Né? Prazer mesmo. E espartamos junto, pessoal. Arru.